Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre ela, nossa querida Serra Tico-Tico. Mas antes da gente começar a falar sobre esses equipamentos, deixa eu dar aquele bom e velho aviso. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para os meus novos livros, um guia básico de marcenaria para iniciantes e também uma biblioteca básica para quem está começando aí, ter alguns projetos para se basear com planos de corte, material bem completo, que claro, serve como apoio para você que está aí acompanhando os vídeos do curso de marcenaria para iniciantes. Então, conteúdo bem legal, tá aqui embaixo, link na descrição. Quando falamos de Serra Tico-Tico, a primeira coisa que você tem que ter em mente é que ela será a sua primeira ferramenta de corte. Isso mesmo. Você está começando, nunca cortou nada, nunca fez nenhum corte de material com ferramenta elétrica, você vai começar com a Serra Tico-Tico. Ela é mais segura e mais fácil de ser manuseada para quem está começando. Aí depois que você já tem uma experiência com corte, já se habituou bem com a Serra Tico-Tico, você pode passar para a serra circular, seja manual, seja bancada, qualquer tipo delas. Mas a primeira ferramenta de corte que você tem que manusear é uma Serra Tico-Tico. A Serra Tico-Tico é um equipamento projetado e desenvolvido para cortes à mão livre. Por isso você não vai conseguir cortes perfeitamente retos com ela, mas você vai conseguir sim cortes satisfatoriamente retos, cortes bons. E o mais importante de tudo, cortes seguros, principalmente para você que está começando. E assim como outros equipamentos, nós temos opções com fio e opções à bateria. Você vai comprar aquela que couber no seu bolso. No geral, eu recomendo começar a Serra Tico-Tico sempre com fio. Depois você compra o equipamento à bateria, porque o investimento no equipamento à bateria acaba sendo bem maior. A principal pergunta, o que esse equipamento precisa ter para que ele seja eficiente para eu trabalhar? No geral, para você trabalhar com materiais leves, como o MDF, o compensado ou o pinos, um equipamento de 350 a 500 watts já é mais do que suficiente para você começar a realizar os seus trabalhos. E são equipamentos que você vai encontrar hoje na faixa de 300, 350, 400 reais, já um bom equipamento. Você não precisa que a sua Serra Tico-Tico tenha um monte de tecnologias extras. Basicamente, se ela tiver controle de velocidade, já é excelente, você não precisa de mais do que isso. E sendo muito honesto, um equipamento simples já vai te atender, porque tão importante quanto o equipamento, e eu diria até mais importante do que o equipamento, é a lâmina. É ela que vai dizer a qualidade do seu corte e o tipo de corte que você vai fazer. A gente ainda vai falar sobre lâminas nesse vídeo, então segura um pouquinho, vamos falar sobre o equipamento primeiro. Uma das coisas que praticamente toda a Serra Tico-Tico vem é a possibilidade de corte em ângulos. Esse pratinho, normalmente a gente consegue ajustar ele em diversos ângulos. Aí precisa ver no equipamento qual é a forma de ajustes. Alguns são por alguns botões de clique, algumas travas e outros são com uma chavinha do tipo Allen. Isso vai variar de equipamento para equipamento. Por isso é sempre muito importante ler o manual antes de começar a operar o equipamento, combinado? Mas sendo aqui bem honesto, é pouquíssimo provável que você vá fazer cortes em ângulo com uma Serra Tico-Tico. Isso porque esses ângulos não são precisos e esse corte não fica com bom acabamento. Ele é sim interessante quando você tem ali uma emergência, precisa fazer algo mais específico e não vai utilizar um equipamento mais pesado. Sendo muito honesto, o corte em ângulo fica apenas para essas situações. Não dá para fazer um caixote inteiro em 45 graus com um esquadro perfeito utilizando o ângulo da Tico-Tico. Uma outra coisa é que alguns equipamentos vêm com um sistema pendular. É esse pequeno botãozinho que normalmente está na lateral do equipamento. Ele permite que, além da serra fazer o movimento para cima e para baixo natural da Tico-Tico, ele faça também um movimento de pêndulo, de vai e vem, fazendo assim um corte mais agressivo do material. Você só vai utilizar isso para fazer cortes extremamente rápidos, onde o acabamento pouco importa. Eu particularmente só utilizo o sistema pendular quando eu preciso fazer um corte extremamente rápido para transporte. Então eu preciso colocar um pedaço de madeira dentro do carro. Usa o sistema pendular, ele vai fazer um corte mais rápido, faz um corte ali e já leva o material, ponto, acabou. Quando você precisa de mais precisão e melhor acabamento, o sistema pendular deve ficar desativado no seu equipamento. Uma outra coisa é com relação ao engate da lâmina no seu equipamento. A maioria dos equipamentos hoje em dia vem com engate do tipo rápido, onde você apenas libera uma trava e você já consegue fazer a troca da lâmina. Outros equipamentos um pouco mais antigos você utiliza uma chave Allen para soltar e conectar a lâmina. Vale a pena ressaltar que a gente tem dois tipos de engate de lâmina no mercado, por isso confira qual é o tipo de engate para comprar a lâmina correta. E agora vamos falar um pouquinho sobre
as lâminas da nossa serra tico-tico. E quando falamos de lâmina para a serra tico-tico, nós temos uma infinidade de opções que vão variar de acordo com o tipo de corte e com o tipo de material que será cortado. Por isso é muito importante dar uma olhadinha no catálogo dos fabricantes de lâmina, como por exemplo Starrett, Bosch, Irving, entre outros, para escolher a lâmina adequada para o trabalho que você vai realizar. Pois a gente pode utilizar a tico-tico para fazer corte em madeiras macias, madeiras duras, MDF, MDF revestido, pinos, eucalipto, plásticos, metais. Então tem uma variedade de opções que você pode utilizar aí para os seus cortes para tirar o melhor proveito da sua serra tico-tico. Quando você vai comprar a lâmina, normalmente ela vem numa pequena embalagenzinha como essa ou como essa daqui. O importante é que normalmente na embalagem tem descrito o tipo de material que aquela lâmina corta e o tipo de corte, se é para fazer um corte com curva fechada ou um corte com curva aberta, ou corte reto. E como no nosso curso a gente está falando basicamente de MDF revestido, eu preciso dizer que sim, existem lâminas específicas para corte de MDF revestido que não lascam e não deixam falhas no corte do material. Por isso, sempre lâminas bem específicas para o tipo de corte que você vai fazer. E aliás, uma diquinha básica: procure deixar a lâmina dentro do blister mesmo depois de usada, porque aí você sabe exatamente qual material e qual tipo de corte que aquela lâmina faz. Então não descarte o blister, guarde ele, guarde sempre a sua lâmina dentro, que aí você com certeza vai utilizar sempre a lâmina correta. E eu sei que você vai me perguntar: Joel, como é que eu consigo distinguir as lâminas? Então vamos dar uma olhada básica nas características das lâminas, de uma forma bem generalista, de uma forma bem ampla, para que você possa entender um pouquinho das características. A primeira lâmina que a gente vai ver é a lâmina de corte de metal. Repare que ela tem muitos dentes e os dentes bem pequenininhos e bem juntos. Essa é a principal característica de uma lâmina para corte de metal. Já quando eu estou falando de uma lâmina para corte de madeira, eu posso ter sim dentes pequenos, entretanto eles são mais espaçados e um pouquinho maiores do que os dentes da lâmina para metal. Já quando eu estou falando da lâmina para corte de materiais revestidos ou um corte mais limpo, normalmente os dentes são intercalados e têm uma aparência bem mais afiada, bem mais agressiva, como essa que você está vendo na foto. E essas características são bem genéricas, você vai ver em praticamente todas as lâminas de todos os fabricantes. É claro que existem outras características, como por exemplo, se o corte é para baixo, se o corte é para cima, corte direito, corte esquerdo, mas deixe isso para estudar no catálogo de lâminas, no catálogo do fabricante, e escolher a lâmina ideal para o seu trabalho. E agora que nós já falamos sobre o equipamento em si e também sobre as lâminas, vamos falar um pouquinho sobre a operação da serra tico-tico. A primeira coisa e a mais importante é que a gente vai trabalhar sempre com material fixo na bancada. Sim, a gente vai prender o material na bancada indiferente do corte. A gente precisa entender que a serra tico-tico faz o movimento de vai e vem, para cima e para baixo. Portanto, a parte de baixo do seu material deve estar totalmente livre para que você faça um bom corte. A próxima coisa é com relação à empunhadura, como segurar o seu material. Você pode sim utilizar a tico-tico com apenas uma mão, mas a segunda mão deve sempre ficar longe do equipamento. Caso você opte por segurar com duas mãos, uma mão no gatilho na parte superior e outra mão na parte frontal do seu equipamento. Assim, você tem um melhor controle e fica mais fácil de fazer o corte com a sua serra tico-tico. E é claro, em nenhuma hipótese, sob nenhuma circunstância, você vai colocar a mão na frente do equipamento e em nenhuma hipótese você vai tentar segurar o material de corte pela parte da frente. No máximo, você vai segurar na parte de trás para que essa peça não caia. Portanto, nunca coloque a mão na frente do equipamento. Então é isso, pessoal. A tico-tico com certeza é a primeira ferramenta de corte de qualquer pessoa. É o que eu indico para quem está começando, para depois sim passar por uma serra circular, por uma serra de bancada, para equipamentos um pouco mais robustos. Primeiro você aprende com a serra tico-tico, assim que você tiver uma boa experiência, você passa por uma serra circular, combinado? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele joinha bacana, tá inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo falando sobre serra circular. Até mais!